Boa noite a todos. É com muita alegria que retorno a esta casa abençoada de José Xavier. Ficou para minha responsabilidade hoje o capítulo 9. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Em uma época onde tantos problemas nós vemos nas mídias relacionadas à política, a opiniões muitas vezes preocupantes, situações onde a família brasileira está passando por novas adaptações, ser brandos e pacíficos não quer dizer somente dentro da casa espírita, mas principalmente em nosso dia a dia, em nossas opiniões, nos momentos que vamos, através da fala, usar esse instrumento divino para tocar ou influenciar corações que ainda muitas vezes não têm opiniões formadas mediante determinados assuntos. Nós temos que nos fazer cartas vivas para que as pessoas que não conhecem o Cristo possam ler nas entrelinhas das nossas vidas os ensinamentos do Mestre Jesus. É muito fácil, em um momento de palestra, abordar temas de beleza, mas quando saímos muitas vezes da casa espírita, deixamos a harmonia para trás e voltamos a ser aquele leão feroz que sai muitas vezes no trânsito, junto à família. Neste capítulo sobre a afabilidade e a doçura, nós vamos ver quando ele toca no assunto referente aos tiranos domésticos. Não importando que os lábios gotejem mel, mas se o coração nada tem com isso. Muitas vezes afável na forma de falar, mas na conduta ainda repreensível. Daí a necessidade que nós temos de fazer o nosso templo religioso, não somente dentro da casa espírita, mas fazer a extensão do nosso lar, sendo ele também um local de culto doméstico, seja do Evangelho no lar, uma vez a semana, onde nós estamos levando ou convidando o Cristo, à semelhança das primeiras reuniões que o Cristo fizera na casa de Simão Pedro, em Cafarnaum, às margens do Tiberíades. Lá nós poderemos falar que iniciou o primeiro evangelho no lar, onde Jesus discutia juntamente aos seus apóstolos e outros que estavam ali a ouvir. Jesus estava falando através dos seus exemplos a necessidade do culto doméstico, a necessidade da conversação saudável, levando então as influências positivas que buscamos na casa espírita ao convívio doméstico, juntamente com os familiares que vivem conosco. A nossa casa é um laboratório divino, um laboratório de experiências, um local onde a pedagogia do Cristo tem que ser aplicado. Sabemos nós, pela reencarnação, que a partir de várias vidas que nós temos, nós então reencarnamos sucessivamente em lares muitas vezes não convencionais, desajustados, mas sempre existe uma explicação por trás daquela situação em que nós nos encontramos. Desde a compreensão que nós temos, que Deus é justo, sendo justo, tudo tem uma razão de estar acontecendo em nossas vidas. Não existe simplesmente porque Deus quis. Não existe muitas vezes como nós acreditamos que é uma coincidência os fatos que acontecem conosco. As relações que nós temos da vida pretérita com a vida presente são muito mais fortes que imaginamos. Só podemos acreditar em Deus, se Deus é bom e justo, porque Ele pode permitir que nós estamos aqui hoje, nascidos num país abençoado, de belezas e fartura. Estragamos muitas vezes pelas nossas formas de governar o nosso país, mas é um país abençoado.
E muitas vezes nós vemos países da África onde a miséria assola aquelas criaturas. Mas como? Mas por quê? Será que os africanos não são filhos de Deus? Por que ele então deixa com tantas dificuldades aquele continente? A América Central, hoje a nossa irmã Venezuela. Por que aquele povo passa por dificuldades enquanto a Europa, enquanto os Estados Unidos passam por locais tão tranquilos, tão bons da economia, onde tem conforto? Aonde está a bondade de um pai que permite a filhos um local bom de se viver? Um local onde a nossa temperatura é agradável, às vezes não em Três Lagoas, mas colocando filhos para viver como esquimós no Alasca, na Sibéria. Como esse Deus pode então permitir que pessoas passem por tantas dificuldades, sendo Ele bom, sendo Ele justo? Só tem uma vida, e esta vida então, como nós vamos enfrentá-la? Como nós vamos encará-la de acordo com nossos pensamentos? Se um pai humano, uma mãe, ele ama seus filhos e tenta fazer igualmente aos filhos, dando atenção de acordo com a necessidade de cada um, Deus sendo o supremo, ele coloca pessoas condenadas à miséria desde a juventude e outros com a saúde, muitas vezes até não dando valor a ela. Porque nós vemos então crianças que nascem em tenra idade e muitas vezes desencarnam, com problemas e doenças graves. Aonde está a justiça do nosso Pai? Nós vamos ver na passagem lá, do cego de Siloé, onde Jesus está passando com os seus apóstolos. E o cego de Siloé, ele era cego de nascença. Ele não era uma pessoa que se tornara cego. E os apóstolos então perguntam a Jesus, ele é cego por culpa dele? Ou pela culpa dos pais? E Jesus responde, nem por culpa dele, nem por culpa dos pais. Mas pela graça de Deus, ele era um espírito voluntário, que veio para a cura. Ele se propôs ao reencarnar, que ele viria para que Jesus pudesse com a graça curá-lo, sem dever nada. Porque muitas pessoas acreditam ainda que o pai comete um erro e o filho tem que pagar na lei divina. Se eu vou no banco e faço um débito, se eu assassino uma pessoa, a legislação brasileira cobrará a minha pessoa e não os meus descendentes. Se a lei humana é falha e já consegue ser dessa forma, imagina a lei divina. Como nós poderíamos esperar que a lei divina poderia ser diferente? Então, nós somos responsáveis por tudo que nós fazemos. Os nossos filhos não responderão pelos erros dos pais, a menos que os filhos tenham cometido o erro junto com os pais. Então nós começamos a observar que esse Deus de justiça não poderia deixar que os seres humanos viessem à Terra sendo simplesmente objetos da sua vontade de sofrimento ou de alegria, porque ele gostou deste e deste ele já não gostou, e ele então coloca problemas àquela vida para aquela pessoa solucionar. Então nós observamos que a reencarnação, o triunfo sobre a morte, a perpetuação do nosso intelectual, nós poderemos então saber que a imortalidade do espírito, e não há as penas eternas. Imagina uma mãe amorosa, sabendo que o seu filho, que por um erro cometido nesta encarnação, ele se suicida, ele tem um problema de um assassinato, ele tem um erro grave na sua vida, será relegado aos infernos eternos? Sem oportunidade de voltar, sem oportunidade de refazer. Os pais humanos, com suas falhas, estão sempre de braços abertos a perdoar seus filhos, dando novas oportunidades. E a reencarnação é a nova oportunidade. Jesus, ou melhor Deus, está falando para nós, vá, faça de novo. Aquele aluno que reprovou uma vez no colégio, nós temos que tirar ele do colégio e jogar ele para o escanteio, não mais pode fazer. Não, se reprovou, acabou. Ele reprova 1, 2, 3 vezes e o colégio sempre aceita ele. Ele sempre vai estar refazendo a prova que não conseguiu, o ano que não conseguiu. E nós reencarnamos e se reprovamos naquela encarnação, voltamos para fazer aquela encarnação novamente.
para dar conta daquele erro, daquela falha, fazendo novamente. Então não existe a questão do pecado eterno, da condenação eterna, porque se os pais humanos permitem o perdão aos filhos, Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, que é só amor para com seus filhos, jamais permitiria o sofrimento eterno para eles. Daí então a necessidade que nós temos de compreender um Deus bom e um Deus justo, que todo o sofrimento na terra tem as causas na sua vida atual ou nas suas vidas anteriores. Mas algo tem que explica a sua situação, o seu momento. E os momentos que nos são chegados, que nos pedem então a nossa mansuetude para com a vida. Cabe a nós transcendermos a nós mesmos, através do ensinamento de Jesus Cristo, para que possamos modificar o nosso interior. A paciência, um dos itens deste capítulo que nos traz. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofredes, mas bendizei ao contrário a Deus Todo-Poderoso, que marcou pela dor neste mundo, para a glória nos céus. Então, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Quando eu li a primeira vez, eu pensei que era masoquismo. Como que a dor poderia ser uma bênção, mas a dor nos leva ao médico. E quando a medicina nos fala que nós não temos nada e nós sofremos tudo, alguma coisa diferente daquilo ali existe. Então a dor nos faz sair daquela faixa de acomodação e buscamos algo diferente. Quantos são as pessoas que buscaram uma religião, seja ela qual for, mas buscaram uma religião e modificaram as suas vidas diante de um problema grave em sua família ou consigo mesmo. Então a dor foi o start, foi o gatilho para que ligasse um algo superior, para que ela buscasse algo diferente. Há seres humanos que vivem a vida das sensações, do pescoço para baixo. Ele pensa em dormir, em comer, em reproduzir, e ter a comodidade no seu lar, o conforto físico. Então são seres humanos que agem a vida do pescoço para baixo. E há pessoas que vivem a vida do pescoço para cima, buscando não mais somente os prazeres, mas a intelectualização, o conhecimento, o despertar de um novo ser, a morte do homem ignorante, buscando o novo homem que está dentro de nós, um homem renovado. Jesus, em suas mensagens, ele deixou mensagens não só pela fala, não só pelos gestos. As suas parábolas e os seus ensinamentos são muito mais profundos do que nós podemos imaginar. Temos que buscar refletir nas suas atitudes. Vamos lembrar Lázaro. Lázaro já estava morto por 4 dias, que nós sabemos que aquela morte, para nós espíritas, era a catalepsia, ou momento letárgico, a morte aparente. De fato, ele não estava morto. Por isso que Jesus fala, ele dorme. Quando ele fala para remover a pedra que fechava o túmulo onde ele estava. Porque Jesus, um homem tão poderoso, que curava as pessoas, não removeria por si só, com uma palavra mágica, aquela pedra que tampava a boca daquela grande catatumba onde estava Lázaro. Porque ele pede para os homens retirarem a pedra. Porque só assim ele entrou lá dentro e falou para Lázaro, levanta. Em nome de meu Pai que estás nos céus, eu te ordeno, levanta. Por que ele fez isso? Porque não ele abriu, porque ele estava dando uma mensagem para nós. Que mensagem ele estava falando? Ele estava falando para cada um de nós. Remova a pedra que está tampando, obstruindo o coração de cada um de vocês. Retire, abrindo as portas do seu coração, para que eu possa entrar dentro dele. E que eu traga a vida aos mortos. Mas os mortos da intelectualidade, os mortos para o espírito, os mortos para a vida espiritual. Ele estava não só ali na sua atitude, mas deixando uma mensagem que muitas pessoas não perceberam. Ele estava nos chamando, abra a porta do vosso coração.
permita que eu entre em vosso coração, para que toda dor, toda dificuldade de vossa vida eu possa retirá-la, e que eu possa ressuscitar um novo homem, que nasça de novo, a esse novo homem dentro de vós, que toda dor, toda agonia, todo sofrimento fique para trás, sendo um marco para a nossa vida, porque Jesus entrou dentro de nós. O nosso ser então modifica. Outra passagem. Jesus então estava à margem de Cafarnaum, à margem do mar de Tiberíades em Cafarnaum. E ele queria visitar Gadara, ou Gerasa, que ficava do outro lado das margens do mar de Tiberíades, ficava na Decápolis, as 10 cidades gregas. E ele então entra no barco, Jesus adormece. Quando chega bem ao meio daquele grande lago, uma grande tempestade aplaca, e os seus apóstolos desesperados acordam Jesus. E Jesus então ordena aos ventos, silencia, e os ventos param. E eles vão a Gadara tranquilamente. Outra mensagem que ele nos traz. Por que Jesus dormia? Sabendo que ele já sabia o que ia acontecer. Mas ele precisava desenvolver a fé dos seus apóstolos. Para que confiasse nele, eles precisavam ver para crer. E hoje nós não temos mais a necessidade de ver para crer. Então vamos imaginar que nós estamos ali à margem com Jesus. Entramos no barco, Jesus adormece, vem uma grande tempestade, Jesus acalma a tempestade e seguimos o nosso curso. Nós, quando chegamos lá no plano espiritual e vamos nascer, vamos reencarnar, nós estamos ali diante do grande mar da vida. Entramos no veículo físico que é o nosso barco. Então nós entramos e em determinado ponto que nós chegamos, nós permitimos que Jesus adormeça dentro dos nossos corações. Pela nossa invigilância, pela nossa preguiça, pelas nossas mazelas morais. Jesus adormece dentro de nós. E a tempestade então dos dias, as dificuldades, os problemas, caem sobre nós, castigando o nosso barco, o nosso corpo físico. Em desespero nós clamamos para Jesus acordar dentro de nós. Nós buscamos a religião, que é a sua origem, religar. Buscamos então religar a Deus. E quando Jesus acorda dentro de nós, Ele acalma as tempestades dos nossos dias. E nós nos acalmamos. Então nós podemos ter a tranquilidade de seguir os nossos dias, porque Jesus está conosco. Este homem foi o maior homem da história da humanidade. Grandes homens marcaram a história da humanidade, mas nenhum dividiu a história entre antes e depois da sua vida. É a este homem que nós devemos a nossa vida, porque ele trouxe vida em abundância. Nós temos hoje o conhecimento libertador dos nossos espíritos. Ele não somente falou, mas viveu. Mostrou no seu cotidiano o que precisávamos fazer. Vencendo a nós mesmos. Os nossos inimigos não moram fora, mas dentro de cada um de nós. E muitas vezes a cólera, também item do nosso capítulo, aplaca as nossas vidas. Nós permitimos que a dor e o sofrimento nos endureça. A terapia cognitiva comportamental nos traz a proposta. Não é o problema que te traz problema, mas como você encarou o problema que se torna o problema. Daí a necessidade de nós entendermos quantas pessoas são órfãos e são excelentes profissionais, excelentes filhos e vivem a sua vida tranquilo, enquanto outros são órfãos e vivem de lamentar, de reclamar da sorte, porque eu não tive pai, eu não tive mãe, não compreendendo a bondade de Deus que lhe deu pais adotivos amorosos, e ele vive em sofrimento. Então não é o problema que te traz problema, é como você encara o problema que é o problema. Então nós começamos a ver a nossa vida, porque somos tão irritados. Não lembramos que todas as vezes que eu tenho ódio no meu coração, a raiva, eu pego um copo de veneno e bebo. Então aquele que eu odeio, eu quero que morra. Mas quem está bebendo veneno sou eu. Eu odeio porque me prejudicou. E continuo te prejudicando. Porque aquela pessoa que te fez o mal,
A melhor forma de você livrar dela e vingar dela é com perdão. Olha que maravilha, perdoou, ela some da sua vida. Mas enquanto você odiar, essa pessoa está viva na sua vida. Ela está presente nos seus dias. Todos os dias ela se faz presente, porque ela deixou uma adaga cravada em seu coração. E você não tem vontade alguma de retirar essa adaga, porque o perdão é retirar isso. É tirar todas as mazelas. Se a pessoa chega com uma caçamba de entulho e joga na porta da sua casa, você permite? Você não permite que o outro jogue o lixo dele na sua casa. E por que que você permite que ele jogue o lixo moral, emocional, da vida dele em sua vida e você guarda esse lixo para si? Da mesma forma que os nossos irmãos desequilibrados estão passando por um desequilíbrio e nós temos que compreendê-lo, temos que compreender também que se nós guardarmos o ódio em nosso coração, nós estamos bebendo a taça amarga, venenosa do ódio, da cólera, que mexe com todo o nosso sistema orgânico. Por que então nos envenenar? Por que então querer sofrer? Aí as pessoas geralmente falam para mim assim, eu não tenho condição, eu não consigo. Não quer, não é eu não consigo, eu não quero. Porque é cômodo ser como eu sou. Então eu não quero e eu falo eu não consigo. Porque muitas vezes nem tentou. Eu quando era mais jovem, eu falava assim, eu era muito irritado, hoje eu sou um pouco menos. E eu falava muito assim, falava, eu não consigo ser calmo. Quando eu vejo eu já falei, mentira, eu nunca tentei. Experiência própria, eu nunca tentei ficar quieto. Quando as pessoas ofendiam, eu fazia algo que eu não gostava, eu revidava automaticamente. Era o gatilho psicológico. Algo que me colocava em xeque, eu revidava sem pensar. E quando nós vemos Jesus diante da coorte romana de 600 homens, o Sinédrio, e ele foi ser preso, e ele não se incomodou. Qualquer homem diante do Sinédrio, dos soldados romanos, sabendo que ia ser preso, entraria em desespero, e ele não. Porque o gatilho emocional dele era equilibrado. O nosso era fugir, gritar, espernear, não sou eu, é ele. A gente fazia qualquer coisa para não ser preso. E ele, serenamente. Então, muitos dos nossos problemas, não eu não consigo, é eu não quero. Porque quando eu quero, eu tenho que mudar minha vida. E quando eu mudo minha vida, muda a estrutura familiar, muda a minha conduta, muda o meu círculo de amizade. Toda pessoa que larga do vício. É possível uma pessoa que usava droga permanecer no convívio de usuários? Ou que seja o álcool, uma droga lícita, que temos que combater também o álcool dentro das casas espíritas? Tabaco, nós temos que combater o vício, não o irmão que tem o vício. Tem diferença. Jesus quer a extinção do pecado, não do pecador. E muitas vezes nós não temos a sensibilidade, atacamos o nosso irmão. E não é isso. Nós temos que falar dos malefícios do álcool, os malefícios da droga, do tabaco, para o físico e para o espiritual. As sequelas que causarão no seu perispírito e reencarnará em vidas sucessivas, muitas vezes com problemas orgânicos dos vícios que nós desenvolvemos nessa vida. Daí a necessidade de conhecer o Cristo, para que este amor do Mestre nasça em nossos corações. Tinha, no tempo de Jesus, uma mulher saíra da sua casa, de Cesareia de Filipe, e ela foi a Cafarnaum, desesperada. Esta mulher já tinha buscado todos os médicos possíveis, sacerdotes, buscando a cura para um mal que ela tinha desde os 12 anos. Ela sangrava constantemente. O fluxo sanguíneo, ela tinha e corria pernas abaixo. E para os judeus, a mulher em período menstrual, ela era imunda. Não poderia conviver, não poderia cozinhar, ela era colocada de lado. E desde os 12 anos, ela sangrava dia após dia. Hoje, mulher feita, gastou todo o dinheiro que tinha com médicos. Experimentou todo tipo de pagelância. Segundo a tradição, foi receitado a ela pegar de um excremento de um animal macho branco um grão de cevada e engolir para que pudesse curar, estancar a hemorragia.
esta mulher se submeter a todo tipo de caprichos daquela época. O sacerdote levava ela para o meio da rua, em Cesareia de Filipe, uma cidade pequena, e gritava para todos ouvir, para que o demônio que estava com ela saísse. Ela era humilhada. A família tinha um olhar de dó e ao mesmo tempo de medo, porque aquilo era sinal do quê? Do pecado. Era condenação divina na vida dela. Ela não tinha mais o que fazer. Ela então ouve falar daquele homem nazareno que estava em Cafarnaum, que seu verbo era doce como mel, suas mãos iluminadas, quando tocava o corpo de um sofredor, trazia a vida a esta pessoa, curava totalmente os sofrimentos daquela pessoa, e ela então abandona tudo, e vai fraca pela hemorragia, a anemia que acompanhava. Essa mulher sai cerca de mais ou menos 100 quilômetros de Cesareia, de Filipe, na Decápolis, vem para Cafarnaum, do outro lado da margem do Tiberíades, para ver Jesus. Quando ela chega, foi bem o dia que Jesus voltava de Gadara, na noite da tempestade. Então todos achavam que Jesus tinha morrido, porque a tempestade que passaram em Cafarnaum foi muito grande. Mas eles chegavam intactos. Então todos queriam conversar com Jesus, saber dos apóstolos por quê, como eles sobreviveram àquela terrível tempestade com um barco pequeno. Então a multidão chegou perto de Jesus. Ela desesperada, eram pessoas curiosas, pessoas sofredoras, e ela entre os sofredores buscavam o Cristo. Tentava então, mas como que ela ia falar? Ela tinha vergonha, mais uma vez ia expor o seu drama, a sua dor. Como ela chegaria perto de todo mundo? E ela ficava pensando, naquilo chega Jairo, um mestre da sinagoga local. E ele então procura Jesus, porque sua filha teria morrido. Então Jesus vai até lá, mais um caso de ressuscitação, entre aspas, que também era catalepsia. Jesus vai até a casa. Jesus pronuncia uma palavra que muitas pessoas interpretam que a criança chamava Talita, não chamava Talita. Jesus fala Talita cumi, em hebraico, ou melhor, em aramaico, que significa criança. Criança, levante. Jesus falava a ela, Talita cumi, levante criança. Mas nisso, naquela estrada que ia para a casa de Jairo, ela consegue no meio da multidão, estende o braço enfraquecido e rela nas fibras das roupas do Mestre Jesus. A sua túnica se destacava no meio de todos. Era uma túnica sem costuras, sem mácula alguma. Maria de Nazaré tinha tecido para ele a sua túnica sem costuras. Jesus então sente que alguém lhe rela no meio de uma multidão, e ele olha para Pedro e fala, Simão, quem me tocou? E Simão, bem humanamente falando, mestre, como eu vou saber? Olha a quantidade de pessoas aqui. Como eu vou saber quem lhe tocou? E ele fala, senti desprender de mim uma virtude. Quem me tocou? E ela então, entendendo que o mestre tinha percebido que o fluxo sanguíneo tinha estancado, a dor, ela sentia revigorada naquele momento, ela se atira aos pés de Jesus e fala, Senhor, fui eu. E Jesus então chega bem perto dela e fala, vá minha filha, e seja feliz. Jesus então segue, ela volta para a sua cidade, ela ganhou a cura para o corpo, mas perdeu o espírito. Como ficar longe dele? Como deixar Jesus para trás? Depois daquele contato, de uma vida de sofrimento, coloque no lugar dessa mulher, uma vida de sofrimento e de humilhações, este homem sem lhe cobrar nada, cura a sua vida, lhe traz a vida de novo. Como ela poderia viver sem ele? Ela então abandona a sua família e vai seguir Jesus, caminhando por ele de cidade em cidade, vendo as dificuldades que ele passava, as suas perseguições, e em cima disso auxiliando aqueles enfermos que estavam ali. Essa mulher, no dia da crucificação do Cristo, ela estava lá. Jesus então é preso no Getsemane. Desde o Getsemane até o seu momento da crucificação passaram-se 12 horas. Da crucificação à morte do Cristo, 6 horas. Foi a condenação mais rápida, mais injusta, mais impiedosa que já existiu na face da terra. E quando Jesus então sai do Sinedrim e vai caminhando com a cruz nas costas, com o rosto em sangue, ela não aguenta.
Ela se atira no meio da soldadesca, sabendo que poderia morrer, ela entrega seu corpo e pula no meio dos soldados, vaza aquela barreira e chega com seu lenço, o sudário, que seria a tradução de um lenço para o rosto. E ela então seca a face ensanguentada dele. Quando ela olha, a face do Cristo está naquele lenço. E aí ela ganha a alcunha de Verônica, aquela que trouxe a imagem. Ela ficou conhecida como Berenice, como Verônica, como Serápia. São os nomes que nós temos dessa mulher, mas não importa seu nome, importa a sua gratidão. Importa o amor que ela dedicou àquele homem que lhe restituiu a vida. E ele, há anos atrás, estancara o sangue do seu corpo. E hoje, ela tentara secar o sangue do rosto dele, pagando com a gratidão que ela tinha e o amor que ela possuía pelo Mestre. A este homem, nós devemos tudo o que nós temos, porque nós somos espíritos imortais, estamos então em uma grande escola, um grande laboratório de convivências, buscando amar-nos uns aos outros, e não armar-nos. Não temos que nos armar contra os nossos irmãos, mas amá-los a cada dia. E amar significa compreender, ter paciência, tolerância. Palavras hoje não tão usadas. Ser manso de coração, ser pacífico no dia a dia, ser compreensível com a dor alheia, sempre que puder. Quando ver uma dor e um sofrimento, não atire a primeira pedra. Não seja um fariseu hipócrita a julgar o irmão que orava em praça pública, quando ele se achava melhor do que o publicano que orava. Não podemos julgar o irmão porque não sabemos a sua história. Será, se eu calçar as sandálias do meu irmão, eu não faria igual ou pior do que ele está fazendo? Sempre se transporte do seu lar, da sua estrutura, da sua comodidade e se coloque no lugar daquela família. Faça isso e não mais criticará ninguém. Todas as vezes que eu tento compreender o meu semelhante, eu começo a aplicar a mansuetude em minha vida. Felizes são os mansos, porque quem é manso, pacífico, vive a plenitude da alegria, da paz. É uma pessoa que tem a paz e a vida diferenciada em seus dias. Enquanto que aqueles que vivem no tumulto, na agressividade, no revide, são pessoas sofredoras e sofrem por culpa própria. Mas nós vivemos a vida a terceirizar a nossa culpa. Eu brinco que a Igreja Católica criou um problema. Porque quando criou o diabo, o Satanás, o capeta, como queira chamar ele, criou então um problema. Porque ninguém mais erra, é culpa dele. Mas não fui eu que errei, foi culpa dele. Então ficou tão facinho terceirizar a culpa agora para alguém, porque é o demônio, é o obsessor, é o espírito mau, é a vizinha, é o outro. Mas quem me irritou foi ela. Não, você irritou porque você é irritadiço. Se você tem o ódio, você é odioso. Não é o ato da pessoa te fazer o mal que te traz o ódio. É o ódio que mora dentro de você, que foi acordado pelo ato do irmão. Nós somos irritadiços, então qualquer coisinha nos irrita. O som alto, a música que não é da nossa geração, pronto, já é motivo para a gente ficar irritado. Mas então é o outro que é a culpa da irritação? Ou sou eu? A chaga está dentro do meu espírito. Não vamos terceirizar, porque a esposa olha para o marido e fala, a culpa é tua. E o marido olha para a esposa, não, o filho está assim porque a culpa é sua. Você é mãe, mas você é pai. E quem está errado? Qual é o importante? É quem está errado ou o erro que o filho está fazendo? Não vamos perder tempo em discutir quem errou ou de quem é a culpa, mas o fato é auxiliar aquela criança que precisa. Não importa, mas hoje o nosso irmão está passando fome porque nunca estudou, não quis estudar. Se nós passarmos a viver uma vida racional, de analisar impiedosamente os outros, nós não vamos ajudar ninguém. E quando eu faço a caridade, eu não estou fazendo a caridade pelo outro, eu estou fazendo por mim. Porque o bem que eu faço apaga o mal que eu fiz nesta vida ou em outra vida. É isso que nós temos que entender, auxilie. Mas eu não vou dar dinheiro, porque eu sei que ele vai beber, mas o que ele te pediu?
Aí pediu para comer, então dê. Se ele vai fazer algo errado, o problema é dele. O que ele te pediu? Comida. E você deu para quê? Para comprar comida. O destino que ele está fazendo ali em diante é responsabilidade dele. Mas nós queremos ser julgados. Não, o senhor faz o quê? O senhor trabalha? Por que o senhor não trabalha? O senhor não estudou? Para que humilhar? Isso não é caridade. É pegar um carvão em brasa e pôr na mão do necessitado e está achando que está ajudando. Está humilhando o nosso irmão. A caridade é sutil. Se o seu coração se condói, auxilie. Vá, dê, se doe. Aprenda a não dar coisas, mas a se doar. Que tem diferença. É tão fácil dar dinheiro, mas é tão difícil se doar ao seu irmão. Procurar a integridade. Gastar 10 minutos para ouvir o irmão que está em dor. Você não está dando, você está doando-se. Então, doar-se é a sublimação da caridade. Dar é algo, um ato mecânico ainda que nós fazemos. Nós doamos. Porque muitas vezes a pessoa está tão pentelhando a gente que a gente está com... Não quero... Não, toma, vai. Isso é caridade? Ah, porque eu sou bonzinho. Aí passa lá no Fantástico, na televisão. Olha, a família em dor, nós choramos. Emocionamos. Mas o que nós fazemos na prática? Ficou lá a emoção. Acabou, nós vamos comer, que a nossa casa tem fartura, tem conforto. E no inverno, os nossos irmãos estão passando necessidade. Ah, eu queria tanto ser Chico Xavier. Nossa, como o Divaldo Franco consegue. Mas já pararam para pensar o que eles fizeram da vida deles? Eles não deram coisas. Eles se deram aos outros. Se doaram aos irmãos. Se entregaram. E é isso que o Cristo fez na face da terra. O Cristo não deu coisas, ele se doou, inclusive com o testemunho pela sua morte, que foi a maior das suas pregações, porque foi a pregação muda do seu exemplo, do seu perdão, da sua resignação. Ele combateu a cólera, ele teve paciência, ele foi amável, ele teve doçura, ele foi manso e pacífico de coração, ele foi isso tudo para mostrar a nós os caminhos que nós temos que trilhar. Então, gostaríamos hoje de pedir a todos nós que lembrássemos do doce e meigo Rabi da Galileia. Que este homem único, que de todas as estrelas dos céus, com o seu brilho, nenhuma delas se compara ao brilho do amor que Jesus nos legou. E que este marco em nossas vidas, que quando nós tirarmos a pedra do nosso coração e que Jesus possa entrar dentro dele, nós teremos um marco para a nossa existência. Gostar de Jesus, admirá-lo, é uma situação. Mas amar Jesus é permitir que ele entre em seu coração e transforme a sua vida. Não existe transformação de milagre, rapidamente, mas lentamente. Jesus te transformará, lhe modificará a sua vida e você se tornará uma nova pessoa. O amor dele, através das suas palavras, cortará a carapaça que está protegendo o nosso coração de dor, de mágoas, para que o nosso coração possa voltar a ser amado, para que nós possamos amar e permitir ser amado. Quanta dor e sofrimento de pessoas que não são amadas e não se permitem amar. Muitos querem ser amados, mas não se desarmam, porque o ser humano vive de construir muros ao invés de construir pontes em suas vidas. Vive ainda de afastar as pessoas, não permitindo que as pessoas convivam com elas. Então, Divino Mestre Jesus, olhai por cada um de nós. Olhai pelas nossas fraquezas que ainda habitam em nossos corações. Somos pequenas ovelhas, ainda balindo negação no nosso caminho, Mestre Jesus. Negando a sua luz, os seus ensinamentos, tropeçando ainda em erros diários, pelas nossas fragilidades morais. Nos fortaleça, Mestre. Nós estamos aqui a rogar a Ti, em sua casa abnegada,
para que possa fortalecer os nossos corações, para vencer a nós mesmos, para nos tornar verdadeiramente cristãos, irmãos da humanidade, para que possamos transcender o nosso egoísmo e nos doar aos necessitados. Nos ilumina, Mestre, para que as suas palavras despertem nosso cérebro, muitas vezes viciado ainda nas coisas do mundo, para que possamos buscar as coisas do Espírito. Que a sua luz clareie o caminho de dificuldades que nós temos, para que possamos observar os obstáculos e desviar deles com a sabedoria das águas, que nunca escalam montanhas, mas desviam delas. Que possamos então, Senhor, ter essa sabedoria para com a nossa vida, para que possamos evitar os confrontos, as dores, as dificuldades. Ilumina-nos, Senhor Jesus. Proteja a cada um de nós, as nossas famílias, os nossos lares, para que possamos durante a semana testemunhar o seu amor, auxiliando aqueles que estão em dor, para que possamos buscar o seu amor em felicidade, em harmonia, em todos os dias da nossa vida. Que o Mestre Jesus nos ilumine, hoje e sempre, paz e bem.